sejam bem-vindos no meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe esta fofura, que é este ursinho aqui. Eu fiz na cor cinza e com lacinho azul e detalhe da orelhinha azul. Tá bom? Então nós vamos ter um passo a passo deste ursinho. Olá pessoal, sejam bem-vindos no meu canal. Vamos dar início na segunda parte do nosso vídeo da confecção do nosso urso. Tá bom? Então, nós finalizamos o vídeo de número 2 com nós tecemos a cabeça toda, as pernas e os bracinhos, tá? E agora nós vamos dar continuidade no vídeo de número 2 com o tronco, tá? Então, este é o corpinho, né, do nosso ursinho. Então, eu já adiantei aqui, por quê? Porque até essa altura aqui, ó, é igualzinho a receita da cabeça, tá bom? Então, até a carreira de número 20, tá? Então, a cabeça vai ter a carreira de número 20. Nós terminamos a cabeça e o corpo também com 7 pontos e um aumento, e nós terminamos ela com 54 pontos. Depois, nós subimos até a carreira de número 20 de pontos sobre pontos. E o corpo é a mesma coisa, só que nós vamos subir até a carreira de número 26, pontos sobre pontos. E agora nós vamos dar início retomando aqui, fazendo as diminuições, tá bom? Então, ele cresceu, o corpinho cresceu até aqui, com 26 carreiras. Agora, nós vamos para a 27ª. Portanto, a carreira de número 27 será de diminuições, tá? Então, vai ser 7 pontos e uma diminuição. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7 e uma diminuição. Portanto, essa carreira será toda assim, 7 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer a minha carreira e eu já volto com você. Terminei a minha carreira de número 27 com 44 pontos. Agora vamos dar início na carreira de número 28, que serão 6 pontos baixos e uma diminuição, e nós vamos terminar ela com 42 pontos. 3, 4, 5, 6 pontos e uma diminuição. Eu vou dar sequência aqui, fazendo a minha carreirinha, e eu já volto com vocês. Terminei minha carreira, vamos dar início na carreira de número 29, que serão agora de 5 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos terminar essa carreira com 36 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Eu vou dar continuidade na minha carreirinha e eu já volto. A carreira de número 29, agora vamos dar início na carreira de número 30, que será de 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. E vamos terminar esta carreira com 30 pontos. Eu vou terminar a minha carreirinha aqui e já volto. Vamos dar início na carreira de número 31, que vai ser de 1, 2 e 3 pontos baixos e uma diminuição. E vamos terminar esta carreira com 24 pontos. Pessoal, então vamos dar início na carreira de número 33, que será somente de pontos sobre pontos com 24 pontos, tá bom? Então, será somente assim, pontos sobre pontos. Em toda a carreira, vamos ficar com 24 pontos. Vamos dar início na próxima carreira, que será a carreira de número 34, que será de 2 pontos baixos e uma diminuição. Será assim em toda a carreira, e nós vamos terminar esta carreira com 18 pontos.
Terminei a carreira de número 33, agora vamos dar início na carreira de número 34, que será somente pontos sobre pontos, tá ok? Então, essa carreira será somente assim. Nós vamos fazer esta carreira, que é a última carreira também, e ela vai ficar com 18 pontos, tá bom? Então, é só pontos sobre pontos, e vamos ficar com 18 pontos, e porque a cabeça... nós já fizemos e ela foi terminada com 18 pontos, tá bom? Então, aqui o tronco também temos que terminar com 18 pontos para que nós possamos fazer aquele encaixe perfeito ao fazer a costura, ok? Concluí aqui, tá bem? A última carreirinha do corpo com 18 pontos, já coloquei também o enchimento. Quando nós formos unir cabeça e tronco, antes de finalizar a costura, a gente coloca mais um pouquinho de enchimento para que o pescocinho fique bem firme, tá bom? Então, agora nós vamos iniciar a costura, tá? Então, a costura do focinho, tá? Então, vou explicar primeiro do focinho. Então, nós vamos escolher o ladinho que quer, não é? Colocar qualquer lado, que é a primeira peça da cabeça. Vamos contar 4 carreirinhas aqui, ó, e colocamos o primeiro alfinete. Depois, nós vamos contar aqui, ó, do anel mágico até aqui, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá bom? Na carreira de número 13, do anel pra cá, eu coloco o primeiro alfinetinho, tá? Por quê? Ele precisa ficar assim, ó, fofinho, folgadinho, porque quando nós estivermos terminando a costura em volta dele, vamos colocar aqui um pouquinho de fibra, para que ele fique bem assim, pontudinho, tá bom? Agora vamos dar início aqui na marcação das orelhas. Então, as orelhas, eu marquei aqui. Nós temos que centralizar a cabeça, né? Então, vamos ver aonde que está o meio certinho da cabeça e vamos colocar aqui o primeiro alfinetinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta carreira, aqui e na sexta carreira daqui também, nós vamos colocar o primeiro alfinetinho. Depois, nós vamos pegar a orelha. Essa parte interna da orelha, nós costuramos ela, uma costurinha normal aqui em volta. Depois nós vamos fazer aquela costurinha aqui. Deixamos um fio, passamos aqui, ó, um alinhavo fechando a orelha, tá bom? Aí depois a gente vai e puxa um pouquinho aqui, ó. Vamos franzir ela um pouquinho só, certo? Aí depois nós vamos fazer aqui, ó, a colocação da orelhinha, tá bom? Desta forma. Então, agora é só colocar aqui, ó, o alfinetinho e prender a orelha e fazer a costurinha normal, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço a costura, tá? Então, depois da marcação feita, eu pego um ponto aqui, ó, no corpo, na cabeça, certo? Depois eu pego outro aqui no focinho, ó, dessa forma. Outro ponto na cabeça. E outro ponto aqui no focinho, ó, tá bom? Não devemos costurar assim, mas na horizontal, tá? Na vertical, não, mas na horizontal, ok? Então, é só fazer a costurinha em volta dele todo. Quando estiver chegando aqui, ó, deixe um pedacinho só para introduzir o enchimento. Eu voltei aqui para mostrar para vocês a costura do focinho, tá bom? Então, eu já costurei em volta dele todo e depois deixo aqui uma abertura bem pequenininha, ó, só para mostrar para vocês como que eu faço. Eu vou introduzir aos poucos, tá bem? Assim, de pouco a pouco com uma pinça, tá? Então, eu vou introduzir aqui, ó, e ver aí a quantidade, não é que o focinho de vocês precisam. O meu já está bom assim, ó, ficou bem firmezinho. Agora é só terminar de costurar, fazer o arremate e esconder o fio para dentro da peça, certo? Tá bom? Então, eu vou terminar de costurar aqui e eu já volto para mostrar para vocês. Terminei aqui, agora é só dar um pontinho aqui, ó, fazer um arremate. Passamos aqui o fio por dentro, né, aqui da agulha. Dá uma apertadinha, introduz a agulha no mesmo lugar e vai sair com ela em um ponto qualquer da peça. Desta maneira, vou esconder mais um pouquinho. Só isso, agora é só cortar. Pronto, nosso focinho já está costurado, depois nós vamos bordar ele, tá? Então, as orelhas também eu já costurei, tá bom? Então, a orelha é a mesma coisa,
dá aqui, faz aquele arremate, aquele nozinho de costureira, introduz a linha para dentro da peça e corta. Então, agora, nós vamos dar início na bordagem dos olhos e aqui a parte finalzinha do focinho, tá bom? Então, eu marquei aqui, ó, a parte central, né? O meio bem certinho aqui da carinha dele, pus um alfinete. Aí, eu coloquei aqui os olhinhos assim, ó, tá? Então, eu marquei aqui, olha, essa distância aqui, ó. Pulei essa carreira e coloquei nesta aqui, ó, marcador. Tá? Então, eu peguei a minha agulha, introduzi ela aqui, ó. Eu estou bordando com lã, tá? Vocês podem bordar com o que quiser, qualquer linha que vocês quiserem. Tá? Então, eu saio aqui. Ó, deixo aqui um pedacinho para depois fazer o arremate. Tá? E vou sair aqui onde eu tenho o alfinete, ó. Tá? Eu tiro ele. Eu vou voltar aqui onde eu iniciei. Saio aqui com a minha linha no mesmo lugar, tá? E agora eu vou fazer novamente a mesma repetição. Então, vou passar mais uma vez. Eu vou passar 3 vezes, tá? 3 passadas. Para que o olhinho fique assim, bem gordinho. Ó, ficou dessa maneira. Agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó. E já vou trazer ela pro lado de cá. Onde eu tenho aqui este alfinete. Opa! Dou uma arrumadinha, né? E agora, olha, eu pulei aqui, ó. Eu envolvi 3 carreiras, tá bom? 1, 2, 3. E agora eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. 1, 2, 3. Uma passada. Mais uma. E mais uma, tá bom? E agora eu vou sair com a minha agulha lá pra fazer já iniciarmos aqui o focinho, tá? Bem aqui nessa marcação, tá? Nesse primeiro alfinete. Saí aqui. Agora eu vou trazer pra cá. Aqui bem no meio do anel. Espeta aqui. E agora eu vou trazer pra cá, pro outro anel, onde eu tenho outra marcação. Ó, saí assim. Então, nós vamos fazer aqui um triângulo, tá bom? Ó, fica dessa forma. Agora eu trago pra cá novamente. E vou sair aqui. Tá bom? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou preencher este espaço aqui, ó, tá? Com vai e volta, tá bom? Então, agora é só dar continuidade fazendo essa repetição aqui, ó, tá bom? Então, vou terminar de preencher aqui o meu focinho e eu já volto com ele pronto. Já terminei de fazer o preenchimento aqui, ó, tá bom? Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer assim, ó, vou passar pra cá esse fio, ó, fazer aqui um acabamento. Espeto aqui, ó. E depois eu trago a agulha pra cá novamente. Desta forma. Ó, ficou assim. E agora eu vou passar mais uma vez. E depois eu vou trazer aqui, ó, pra cá novamente, ó. No início onde nós começamos aqui, ó, no anel mágico. Ficou assim, ó. Nosso focinho
Está bordado. Agora nós vamos descer pra cá, um fiozinho só. Eu vou ver direitinho se está retinho, tá? E vai ficar assim, tá? Eu já desço com a agulha pra cá. Tá bom? Então, só um fiozinho aqui, ó. E assim o nosso focinho já está bordadinho, está pronto, e os olhinhos também, tá? Então, a cabecinha está pronta. Agora, vamos bordar, vamos fazer a costura do corpo na cabeça. Vamos agora, fazer a costura. Então, nós vamos aqui, ó, juntar essa parte aberta aqui, ó, do corpo com essa parte aberta aqui da cabeça, tá bom? Então, agora é só ajeitar, né? Aqui bem arrumadinho, assim. Eu venho com a minha agulha, que eu já tenho aqui a agulha de tapeçaria, e com o fio já enfiado. Então, eu tenho ela presa aqui na cabeça, agora eu venho aqui no corpo, ó, e vou fazer aqueles alinhavos, ó, é só isso, ó. Tá? Então, nós vamos costurar aqui em volta de toda a abertura, desta forma. Então, vai ser um ponto no corpo e outro na cabeça. Nunca devemos colocar aqui na vertical, mas na horizontal, tá bom? Então, sempre assim, ok? Então, vou fazer minha costurinha e já volto. Pessoal, então, eu voltei aqui, tá? Eu ainda não terminei, tá? Só deixei aqui uma aberturazinha para mostrar para vocês que quando chegamos aqui a este ponto, ó, nós temos que verificar se precisa colocar mais enchimento e depois é só enfiar aqui nessa aberturazinha que ficou. Porque o segredo do amigurumi é o enchimento. Não pode ficar muito cheio e nem muito pouco, porque senão ele fica com o pescoço mole, tá bom? Então, eu já coloquei aqui mais enchimento, agora termino de costurar e faço o arremate. Pessoal, vou ensinar agora para vocês como é que nós vamos fechar aqui a boquinha dos bracinhos e das perninhas. Lembra que nós fizemos aquelas diminuições aqui? Então, tem aqui uma ligeira curvatura, ó. Esse aqui, ó, esse aqui é o bracinho, tá bom? Então, nós vamos costurar a abertura aqui do bracinho nesta posição aqui, tá bom? Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Não vamos encher muito, né? Se vocês acharem que tá muito cheio, tira um pouquinho do enchimento, tá? Para não atrapalhar aqui no fechamento. Eu, por exemplo, havia colocado muito, tá bom? Então, agora vamos fechar assim, ó, pegando só essa alcinha aqui, ó, do lado de fora, ó, de cada ponto. Ó, uma por uma, tá bom? Ó, depois nós vamos puxar. É preciso que essa parte aqui fique fechadinha. Ó, aí depois é só puxar, tá bom? Então, agora, as perninhas também, nós temos que fechar aqui as perninhas, ó. Tem a curvatura da perninha também aqui, ó, naquelas diminuições que foram feitas, tá? Então, eu devo fechar aqui, ó, a abertura da perninha nesse sentido aqui, ok? Então, aqui, ó, é só uma costurinha normal, tá? Então, é só pegar da alcinha de cá e de lá, tá? Vai passando aquela costurinha assim ou assim. Eu prefiro assim, tá bom? Então, agora, nós vamos posicionar aqui, ó, o corpinho pra gente ver aonde é que nós vamos colocar as perninhas, tá bom? Então, ele é um ursinho sentado, tá? Então, vamos colocar aqui ele desta forma e vem com as perninhas aqui assim, ó. Desta maneira, ó. Então, vê direitinho, né, se tá certinho com a frente dele, se tá bem centralizado, tá? Então, depois, tá colocado aqui, ó, a gente só vira e vamos ver que é aqui, ó, que nós vamos alfinetar, tá bom? Nesta posição, certo? Então, eu venho aqui, ó. Vou contar aqui, ó, mais ou menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui na sexta, vamos colocar o alfinetinho. Ó, colocamos aqui o alfinetinho pra ver. Colocamos ele aqui novamente. Vamos ver se ficou bom, né, nessa posição. Ó. E ficou, tá bom? Agora a gente costura a outra perninha e depois centraliza a outra e costura, tá bom? Então, agora é só costurar aqui, ó, aquela costurinha normal. Um ponto na perninha e outro no corpo.
Agora vamos centralizar aqui os bracinhos. Essa parte aqui da diminuição, que dá aquela leve dobradinha nela assim pra cima, ó, tá? Faz aqui essa curvinha, é pra cima, tá bom? Então agora nós vamos aqui, ó, montar aqui as perninhas, já estão, tá bom? Então eu pus aqui, ó, mostrar pra vocês como que eu fiz. Aqui, ó, eu contei 1, 2, 3, 4 na quarta carreira, tá bom? As duas na quarta carreira, tá? Então, eu preguei ela em volta de toda a quarta carreira, tá? Então, quando ele senta, ele vai ficar assim, tá bom? Ó, ele fica assim com as perninhas abertas, depois ele vai equilibrar com os bracinhos, tá bom? Então, eu já costurei aqui um bracinho, eu contei aqui, ó, 3 carreirinhas do pescoço para baixo. E vamos nos orientar pela orelha, tá bom? Ó, venho aqui no sentido da orelha, ó, aqui eu vou e prego ela na terceira carreirinha, tá bom? Então ficou assim e com a voltinha pra cima, tá? Então a outra vai ser a mesma coisa. Então nós vamos colocar ela aqui, ó, na terceira carreira e é só costurar um pontinho no corpo e outra no bracinho, tá bom? Terminei aqui a costura das perninhas, tô mostrando aqui as perninhas pra vocês. Então, eu costurei na quarta carreira e deixo elas aqui, ó, a pontinha juntinha uma com a outra, ó. Então, isso aqui é a distância ideal para que ele fique bem posicionado, tá bom? E os bracinhos também, ó, tá? Então, ficou desta forma, assim, tá? Então, a costurinha, todas as costurinhas já estão prontas. Olá pessoal, nosso ursinho está pronto. Eu já fiz aqui a gravata, tá? E ficou assim, ó, tá? As costinhas, a frente dele. Espero que vocês tenham conseguido fazer o ursinho de vocês. Espero mesmo de coração. Se vocês quiserem a receita dessa gravatinha, é só me dizer lá nos comentários que eu posso gravar para vocês como eu fiz essa gravatinha, tá bom? Pode ser também uma bandana, tá? Então, não precisa ser exatamente uma gravata. Mas como é para um bebê que ainda vai nascer, e é menino, então eu preferi fazer uma gravatinha, tá bom? Então, estamos aí com o nosso trabalhinho pronto. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final deste vídeo, tá? Então, até o próximo e tchau, tchau!